Bom, você já sabe o que vai ter no nosso programa, aliás, o que está tendo no nosso programa, né? Mas só para te lembrar, nós temos quadro de saúde, comportamento, resgate familiar, a culinária, turismo, tem muita coisa boa, né? Agora eu saí dos estúdios e vim em um lugar onde você tem que ir, né? Mas você anda com medo por conta da pandemia. Mas olha, eu vim visitar aqui um médico que é graduado em medicina pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, até coloquei óculos, viu? Residência médica em neurocirurgia, neurologia e clínica da dor pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro também. Título de especialista em neurocirurgia pela Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, Conselho Federal de Medicina, CREMESP, Associação Médica Brasileira e Ministério da Educação e Cultura. Fez cursos de acreditação em neurocirurgia em Boston, São Francisco, Estados Unidos, Copenhague, na Dinamarca e Bremen, na Alemanha. É responsável técnico pela Pronesp desde 2003. Eu estou falando do Dr. Hugo Capelli, neurocirurgião, aliás, né, não vou legislar por causa própria, mas meu médico. É muito mais fácil quando a gente fala meu médico, né, até para me receber. Aliás, muito obrigada, viu, doutor? Eu que sou grato pela sua presença. Por me receber e, digamos assim, que me salvou, né? E aí eu passando pelas dificuldades, né, da minha falta de locomoção, nervo ciático, que depois que eu fui descobrir que era o neurocirurgião quem cuidava, primeiro eu bati na porta de vários médicos que não eram especialistas em coluna. Vale lembrar que muita gente fala assim, ortopedista que é especialista em coluna, né? Agora, se você vai num pronto atendimento, é o ortopedista que está de plantão, muitas vezes ele não é especialista em coluna. Então, procure um neurocirurgião. Um neurocirurgião, que é o caso que eu procurei aqui, o Dr. Hugo Capelli, porque as dores eram fortes demais e depois eu vi muita gente passando pelo mesmo problema que eu passei. Porque a gente fala muito, até falava fora do ar aqui com o doutor, que nós falamos muito sobre diabetes, hipertensão, são as doenças, né, as enfermidades mais corriqueiras, que assola a população, acomete a população. Mas ninguém fala de coluna. E a coluna, hoje, ela realmente, até o doutor falava, é a causa, né, de que muita gente falta no trabalho, né, doutor? Perfeitamente. Hoje, os problemas de coluna, se nós fizermos um inquérito, né, ao redor do mundo, hoje os problemas de coluna se constituem como estão sempre entre as 3 maiores causas de procura ambulatorial por atendimento médico. Isso é uma estatística que se encontra presente praticamente no mundo inteiro. Hoje as dores de coluna dividem com os resfriados e com as cefaleias os primeiros lugares na busca por atendimento ambulatorial. Então 80% dos brasileiros já sofreram, sofrem ou vão sofrer por algum problema de coluna. Aproximadamente 16% da população economicamente ativa no Brasil tem problemas de coluna crônico. E hoje os problemas de coluna ficam ali disputando, junto com os resfriados e com as dores de cabeça, as maiores causas de abandono de trabalho, de falta ao trabalho. Mas, doutor, isso se atribui o quê? Qualidade de vida, hábitos de vida, como é que é? Inúmeros fatores são... Genética, porque as pessoas perguntam, mas será que é genética, fatores do seu dia a dia, hábitos, né? Sim, inúmeros fatores concorrem para que os problemas de coluna possam aparecer. Mas dentre os fatores de risco, né, mais comumente encontrados, nós podemos enumerar o sobrepeso, é um fator extremamente importante, obesa, né? Grande parte da população se encontra acima do peso, a ociosidade, falta de exercício. Mas aí, doutor, tem gente que fala assim, olha, eu faço caminhada, né? Uma caminhadinha não ajuda? Isso ajuda, mas assim, é muito importante manter, né, o controle de peso é um dado extremamente importante, praticar regularmente atividade física, evitar esforços físicos inadequados e posturas viciosas. Há muitas atividades, né, laborativas onde o indivíduo ele desempenha posição inadequada e isso acaba concorrendo, né, para o aparecimento de dores na coluna. Doutor, a gente hoje vive no mundo da tecnologia, né? Então é celular direto e computador direto. Má postura ajuda bastante, contribui, digamos, né? Muito tempo sentado, né? Muito tempo em pé. Então tudo isso... Tem que ter um equilíbrio. Mas o que pode ser recomendado, assim, doutor, para as pessoas? A cada, sei lá, 2 horas sentado, meia hora em pé, vai tomar um cafezinho? O que a gente recomenda, o que a gente costuma recomendar é que a cada
50 minutos a cada hora de posição sentada, que a pessoa se levante durante 5, 10 minutos, né? Faça um movimento de alongamento, né? Isso dê uma andada, isso é importante para poder diminuir a sobrecarga na coluna. Por falar em alongamento, doutor, é importante que ao acordar, aquele espreguiçar, que não deixa de ser um alongamento, sim, né? Aquele espreguiçar é um alongamento, é importante ser feito. Excelente, fundamental. Porque ninguém faz, né? A gente normalmente levanta relógio para correndo. Não tem tempo, mas é fundamental. Fazer exercício, o exercício ele mantém o metabolismo do corpo sempre acelerado. Ativo, né? Diminui a retenção de gordura, o controle do peso ajuda a manter a musculatura forte, desenvolvida, os ossos desenvolvidos, né? De forma que nós consideramos como um dos grandes pilares na prevenção das dores de coluna. Então, controle do peso, exercício regular e evitar posturas viciosas ou posição inadequada, nós consideramos isso como fatores assim extremamente importantes no controle preventivo das dores de coluna. Extremamente importante. Está nas nossas mãos, né, o controle. Tá. Gente, eu vim aqui para falar de nervo ciático, de hernia de disco. Já tô, olha, já indo para coluna. Olha, médico, eu falo sempre, médico que fala fácil, gente, é tão bom que não tem toda aquela linguagem técnica, né, que a gente não entende nada. É bom assim, médico que fala, digamos, que a linguagem que nós conseguimos entender, né? Doutor, então vamos agora voltar para o tema que eu vim aqui, que, né, a primeira vez que eu vim, porque eu estava com o meu nervo ciático inflamado. Eu quero que o doutor mostre o que é esse nervo ciático que causa uma dor terrível. Até eu quero agradecer a participação de alguns internautas que mandaram participação aqui, perguntas para o doutor, que daqui a pouquinho eu vou colocar. Tá bom, doutor? Mostra pra gente, por favor, esse nervo ciático. Vamos fazer uma abordagem prática, né? Para a gente entender como é que funciona a dinâmica da coluna, da anatomia normal da coluna, e como é que funciona no caso quando o paciente tem um transtorno de coluna lombar, né? Que pode ser também de coluna cervical ou de coluna torácica, tá? Aqui eu tenho aqui um modelo, né, esquemático de uma coluna lombar, onde a gente pode visualizar a parte da frente da coluna, onde eu tenho o corpo da vértebra, o disco, e a parte posterior da coluna, onde eu tenho o arco posterior, e no meio das duas estruturas, arco posterior e a coluna anterior, eu tenho o saco dural. O saco dural contém fibras nervosas que vão originar os nervos, tá, da coluna lombar. Entre eles o nervo ciático. Só um minutinho, isso aqui desce da coluna, é isso? Isso aqui vem, tá, da coluna cervical, da nossa nuca, né, da região do pescoço, até a última vértebra lombar, até a quinta vértebra lombar. Então, o saco dural é uma estrutura que vem, né, caminhando pelo trajeto posterior da coluna. Que a gente tem aqui um modelo de coluna completa, né? O segmento roxo é o segmento cervical, o segmento verde é o segmento torácico e o segmento azul é o segmento lombar. E caminhando por esse trajeto posterior, aqui representado em laranja, nós temos o saco dural. Vocês podem perceber que a gente pode verificar que entre cada vértebra existe um nervo, segmento de nervo que sai por entre os espaços, né? Esses espaços são denominados de forames. E por entre os forames emerge uma raiz que vai inervar ou o segmento do braço, ou os arcos costais, ou a coluna lombar, né? Que no caso que vai descer até os membros inferiores, até o pé. Então o nervo ciático é um nervo que é composto por algumas raízes, né, da coluna lombar, e ele frequentemente é o nervo mais acometido nos transtornos de coluna lombar. Por que isso, doutor? Primeiro porque as vértebras lombares, elas sustentam o maior peso do corpo, né? Nós podemos perceber aqui que as vértebras cervicais, elas são menores. Na medida que a coluna vai descendo, as vértebras vão ganhando um volume maior,
até nós chegarmos na coluna lombar, onde nós temos aqui um corpo vertebral bastante desenvolvido. Esse desenvolvimento ele é necessário porque as vértebras lombares sustentam o peso, né, de todo o corpo, praticamente. Então, é mais comum que os transtornos do disco intervertebral, né, as hérnias de disco, aconteçam nos últimos segmentos da coluna lombar. Então, é mais comum que aconteçam em L3 e L4, entre a terceira e a quarta vértebra, em L4 e L5, entre a quarta e a quinta vértebra, e entre L5 e S1, entre a quinta vértebra lombar e a primeira vértebra sacral. Então, que aí já entra o quadril também, né, doutor? Já chegando no limite com a região do quadril. Então, as hérnias de disco, as doenças degenerativas do disco lombar, elas são mais comuns nessa região, L3, L4, L4, L5 e L5, S1. O disco, ele é constituído por uma estrutura chamada de anel fibroso, externa, chamada de anel fibroso, e a parte de dentro desse disco é constituída por uma estrutura chamada de núcleo pulposo. Basicamente, o disco ele é constituído de açúcar, proteína e água. Parece uma gelatina. Parece uma gelatina. E na medida que o tempo vai passando, na medida que nós vamos, né, vivendo, as forças, a distribuição de carga, de peso em cima da coluna, elas geralmente, essas forças, elas atuam mais numa região de transição entre o corpo da vértebra e o arco posterior. Então, seria mais ou menos nessa região aqui. Então, a carga de peso da coluna, ela exerce peso, força, de forma muito relevante nessa região. E essa transmissão de energia vai fazer com que o disco, na parte de trás, ele sofra o impacto desse peso constante, dessas forças em cima da coluna. naturalmente o disco ele começa a sofrer micro-rachaduras, desgaste, microfraturas no segmento posterior dele. Bom, quando o disco começa a sofrer essas pequenas rachaduras, ele começa a perder a capacidade de absorver o impacto. Uhum. É tipo um amortecedor. O amortecedor começa a abrir, o amortecedor começa a perder a sua função. Uhum. E aquele núcleo pulposo, que tem uma estrutura um pouco gelatinosa dentro do anel fibroso, esse núcleo, num determinado momento, ele sai. Ele pode sair dessa região, então a gente tem um anel fibroso íntegro, o núcleo pulposo aqui dentro, o anel fibroso se abre e o núcleo aproveita esse ponto de enfraquecimento, de abertura, e ele sai. Quando esse núcleo pulposo sai, ele entra em conflito com quem? Com a raiz do nervo ciático, que se encontra muito próximo. Um atrito. E esse atrito causa a dor que nós tanto descrevemos, né, na queixa do paciente. O paciente sente uma dor na região lombar, né? Essa dor, inicialmente, ela é localizada na coluna lombar mesmo, no meio da coluna, por irritação de fibras nervosas que existem dentro do disco. Então, o nervo ciático, os nervos lombares, antes de fazer o trajeto dele descendente para o pé, né, o nervo ele envia ramos que vão para dentro do disco. Então, o disco é uma estrutura dolorosa. O paciente descreve, então, no início, uma dor central na coluna, e essa dor central vai dando, com o passar do tempo, margem para a lateralização dela. A dor ela vai ganhando outro contorno. Na medida em que o disco começa a degenerar e sair, ele entrando em conflito com a raiz do nervo ciático, e essa raiz, então, fazendo a distribuição dela até o pé, o paciente já começa a sentir uma dor que irradia. Até o dedinho do pé. Passa pelo glúteo, passa pela parte posterior da coxa, pela batata da perna, e vai até o dedão do pé, o dedinho do pé, dependendo do disco que foi envolvido. Entendi. Tudo isso depende do lado, nível assim. do nível discal que foi abordado, que foi afetado. Bom, a gente sabe que na prática o que traz o paciente aqui no consultório, né, o que faz o paciente procurar a dor. É a dor. O que faz o paciente procurar o médico é a dor. Então ele inicialmente ele pode sentir um desconforto em termos de sensibilidade, ele pode não valorizar muito isso. Ele pode sentir uma dor
um pouco mais intensa num dia e um pouco menos intensa no outro. Esse quadro oscilatório pode não trazer para ele tanta repercussão, mas o fato é que, com o passar do tempo, né, as queixas vão se tornando mais importantes e mais persistentes. Então, doutor, mas quer dizer então que a dor já é digamos assim, a manifestação do que já está ali há um bom tempo? Já existe uma doença degenerativa do disco, né, em atividade. Essa doença degenerativa libera substâncias que provocam dor. E aí essa doença começa a evoluir e ganhar um outro contorno. Já começa a haver um envolvimento da raiz do nervo ciático, e aí o paciente já começa a referir que a dor não fica só localizada na coluna, ela se distribui, né, ou para uma perna, ou para outra, ou para uma ou para outra perna, ou para as duas pernas. Bom, o paciente então ele tem que ser examinado. Para poder saber, né, doutor? Nós examinamos o paciente e hoje o exame mais importante para o diagnóstico, né, das doenças discais, cervicais, torácicas e lombares é a ressonância magnética. Existem exames que ainda subsidiam, dão apoio, como a eletroneuromiografia, onde nós verificamos a capacidade do nervo de responder a um determinado estímulo. Mas o exame padrão hoje é a ressonância magnética. Então, mas é bom, doutor, falar isso, porque quando nós vamos em pronto atendimento, né, e de pronto-socorro, normalmente pedem um raio-x. Em raio-x não se vê. A radiografia simples de coluna, ela tem ainda o seu lugar de destaque. Nós verificamos ali na radiografia, basicamente o quê? Primeiro nós contamos o número de vértebras. Nós contamos quantas vértebras o paciente tem, né? Tá tudo ok. É importante saber quantas vértebras o paciente tem. Verificar inicialmente o alinhamento, as curvaturas fisiológicas da coluna. Então é normal que é esperado que o paciente, numa radiografia simples de coluna, ele tenha na imagem de perfil uma curva chamada de lordose cervical, na região torácica uma cifose, na região lombar uma lordose. Então, nós verificamos assim, de início, a presença do número de vértebras, nós verificamos as curvaturas fisiológicas da coluna, nós verificamos nas posições de frente, nas posições de perfil, em flexão e extensão, se o paciente tem desalinhamento dos ossos. Nós verificamos se existem fraturas prévias, né, se o paciente já sofreu algum trauma prévio que possa ainda estar presente, né, no achado da radiografia. Mas a radiografia é um exame que tem um valor limitado. Ela não consegue verificar, por exemplo, o estado do disco, ela não consegue verificar a medula, né, o saco dural, ela não consegue verificar se existe alguma normalidade nas estruturas que nós chamamos de moles, né? Os tecidos moles não são verificados pela radiografia. Nós só conseguimos verificar parte óssea. Certo, doutor. Tem uma participação de uma internauta aqui, até agradecendo a Delvaci. Você está vendo aí na tela a Devalci. Obrigada, viu, Delvaci, pela sua participação. E ela fala o seguinte: eu sofro com hérnia de disco e nervo ciático. Eu gostaria de saber por que os meus pés são dormentes e formiga 24 horas por dia. Eu gosto muito de salto alto, nunca mais eu consegui usar. Eu não tenho sustentação nas pernas, eu tenho medo de cair. Hoje eu consigo andar, mas eu fiquei muito tempo só me arrastando, mas não me entreguei. Eu tenho 63 anos e tenho medo de fazer cirurgia da hérnia de disco. Se eu não operar, eu vou ficar o tempo todo assim, mas eu tenho muitas dores no nervo ciático. Doutor, quando chega nessa parte de dormência, de formigamento, já é um estágio avançado, digamos assim? Olha, o paciente muitas vezes, há algumas condições clínicas que podem confundir o diagnóstico. Mas assim, tomando aqui por base, né, o nosso foco do nosso trabalho, que é a patologia de coluna, é muito importante o paciente fazer uma avaliação com o seu médico especialista em coluna, para que ele possa fazer a solicitação dos exames que são pertinentes, no caso a ressonância magnética e a eletroneuromiografia é um exame também muito importante, e isso pode ser decorrente de um transtorno do disco da coluna. Então o disco ele pode estar se aproximando do nervo
E essa aproximação faz com que o paciente tenha, primeiro, as modalidades de sensibilidade são sensibilidade dolorosa, sensibilidade ao tato, né? Sensibilidade à pressão, sensibilidade à posição, ou seja, eu consigo, com o nervo íntegro, saber se o meu dedo está para cima, se o meu dedo está para baixo, se o meu dedo está para dentro, se o meu dedo está para fora. Eu consigo saber sobre a sensibilidade vibratória, se eu pego um objeto que vibra e coloco sobre a minha superfície corporal, eu consigo saber se aquilo ali vibra. Sensibilidade à temperatura, então eu consigo saber se um objeto está frio ou se está quente sobre a minha mão, porque o meu nervo está íntegro. Então tudo isso engloba a modalidade de sensibilidade. Então dor, tato, pressão, vibração, posição e calor. E por último, a função motora, o movimento da articulação. Tudo isso depende do nervo. Eu posso perder tudo isso, doutor? Pode perder tudo isso. A partir do momento que o paciente tem uma complicação na hérnia de disco? Sim. Quando o paciente posso perder minha sensibilidade, posso perder meus movimentos? Inicialmente o paciente ele descreve uma alteração na sensibilidade, ele compara o lado afetado, o segmento, né, do braço ou o segmento da perna afetado com o segmento que ele julga normal, e ele percebe que existe uma diferença inicialmente uma diferença de tato. Aquilo que a gente mais descreve como diferente é o tato. Então, o paciente inicialmente ele tem uma percepção distorcida da sensibilidade quando ele compara os dois lados, e essa percepção distorcida vai caminhando para o aumento da alteração da sensibilidade à dor. Então o paciente vai percebendo que antes o estímulo, grandes estímulos que provocavam dor, hoje já não são mais suficientes. O paciente hoje, aos médios esforços ou aos pequenos esforços e muitas vezes em repouso, ele já descreve a dor como uma queixa extremamente importante. E vai evoluir, acaba evoluindo de forma quase que inevitável para a diminuição do movimento. Doutor, nós não temos a nossa cultura familiar, digamos assim, ou na nossa cultura, digamos, do Brasil, a questão da prevenção. Ninguém sai fazendo check-up para ver que está tudo bem, né? Então, digamos assim, quando que se percebe, qual o sinal de alerta de que alguma coisa não está legal na coluna? Existe um sinal de alerta ou tem que esperar a dor chegar? Não, é muito mais barato prevenir do que remediar. Sim. Né? É muito mais barato, é muito mais fácil. Menos dolorido. Muito menos dolorido, dá muito menos trabalho. Então é muito mais fácil você adotar métodos saudáveis, de vida. Uma boa alimentação, né, para evitar o ganho de peso em excesso, atividades físicas regulares, né? Isso é extremamente importante. Quando é que nós percebemos que alguma coisa de errado começa a acontecer? O paciente, quando ele acorda de manhã, quando ele se levanta, ele já começa a referir: nossa, eu estou sentindo uma dor que eu não sentia normalmente. Ou quando ele pega um objeto leve, ele pega uma bolsa, ele pega uma criança de colo, ele já começa a perceber que determinadas atividades, determinadas tarefas eram executadas anteriormente sem dor, sem queixa, e hoje ele começa a perceber que alguma coisa começa a chamar a atenção dele. Então, quando ele faz um esforço que ele antes fazia sem sentir dor, ele começa a sentir dor na região do pescoço, na região do tórax, na região da coluna lombar, quando ele executa uma determinada tarefa que antes não trazia nenhuma queixa dolorosa, hoje ele já começa a sentir. Quando ele pratica uma atividade física que normalmente não trazia dor para ele e hoje começa a trazer, é o momento dele procurar médico, uma orientação médico. E vai lembrar a gente procurar um neurocirurgião. O especialista em coluna. Especialista em coluna, porque neurocirurgião tem o ortopedista, especialista em coluna, né? O neurocirurgião. E é importante que nós façamos, né, que o médico faça um exame neurológico, um exame fidedigno, um exame completo, para que ele possa identificar variedades, nuances que possam chamar a atenção dele, e que ele faça os exames que são pertinentes. Então, a ressonância magnética da coluna e a eletroneuromiografia são os exames. E, inicialmente nós começamos com a radiografia de coluna, mas nós inevitavelmente passamos para os exames mais detalhados para estudo complementar.
Vale ressaltar que 90% dos pacientes que têm problema de coluna, tá? 90% dos pacientes que têm hérnia de disco, tá? Tem tratamento conservador. Você faz, o que é o tratamento conservador? É o paciente que vai fazer o repouso, é o paciente que vai fazer o controle do seu peso, é o paciente que vai fazer o uso de medicamentos analgésicos e anti-inflamatórios sob supervisão médica, que vai fazer a sua fisioterapia. Em 90% dos casos, nós temos um controle satisfatório. Que não precisa ir para a cirurgia. Os pacientes, muitas vezes, na grande maioria das vezes, né, demandam por tratamento conservador. Obviamente que existe um percentual de pacientes que vai evoluir de forma desfavorável, né, a despeito até das medidas de controle. Mesmo fazendo um tratamento. Ainda que ele faça o tratamento conservador adequadamente, em torno de 10 a 15% dos pacientes não têm uma resposta satisfatória. O que é a resposta não satisfatória? É a persistência da dor, né, que acaba por demandando por doses maiores de analgésicos e de anti-inflamatórios e de relaxantes musculares. Uma dor, uma limitação que não cede mesmo com o repouso, diminuição da força do braço ou da força da perna. Então isso chama atenção. E os exames de imagem que comprovam a presença, né, da discopatia degenerativa, da hérnia de disco, e a conjunção daquilo que você vê na clínica médica, ou seja, no exame do seu paciente, com os exames de imagem, vai dar a você a sua diretriz de tratamento. Eu vou partir para o tratamento conservador ou eu vou partir para o tratamento cirúrgico. Então, o que nós percebemos é que, na grande maioria das vezes, ainda o tratamento conservador é a maioria e surge os seus efeitos, né, de forma bastante favorável. Mas quando a cirurgia é indicada, naqueles casos que são refratários ao tratamento conservador, a cirurgia traz um excelente prognóstico. Os resultados são sensacionais, são muito satisfatórios. O paciente retorna, o objetivo do tratamento cirúrgico é fazer o paciente retornar ao retorno da sua qualidade de vida, né? Recuperar plenamente a sua função para que ele volte à sua vida praticamente normal. Até porque você ficar à base de remédios também, você não tem qualidade de vida, doutor. Sim. Um relaxante muscular, eu sei muito bem, você toma, você fica meio grogue, dá sono. Sim. Como é que você vai continuar trabalhando o dia inteiro com um relaxante muscular? Você não consegue trabalhar. Sim, sem falar que os medicamentos, eles causam, né, complicações a médio e longo prazo, o uso permanente, né? A dependência dos analgésicos é algo extremamente sério e grave. De forma que, quando a cirurgia ela encontra o seu plano de orientação definido, a melhor saída. É a melhor saída. Os resultados são muito bons. É muito gratificante você ver um paciente que tem... ele chega no seu médico já com uma limitação importante da qualidade de vida, com os exames de imagem já demonstrando a presença da lesão degenerativa da coluna, e você consegue modificar a história da evolução desfavorável com as inúmeras técnicas cirúrgicas que hoje nós temos disponíveis. E você traz ao paciente conforto, alívio da dor, restauração da função, né, do nervo, retorno às suas atividades habituais, sem prejuízo das orientações de controle de peso, de exercícios regulares, né, de controle de postura. Isso é fundamental. Hoje a gente tem uma vida hoje em dia muito mais agitada, né? Eu falo por mim e por outras pessoas que eu tenho conversado, né? Porque depois que eu tive esse problema, eu vi um mundo que eu não conhecia, né? Até falava para o doutor, falava para a Luísa também, que nós, até conhecermos a doença, você não vai numa sala de fisioterapia, você não vai fazer essas coisas, né? Então aí você começa a ver o quanto de pessoas passam por isso, né? Tem esses problemas e você quer voltar logo, essa vida prática que você tem, você não quer ficar numa cama, você tem que voltar a trabalhar. Minha primeira pergunta para o doutor, quando eu cheguei aqui, eu falei assim, doutor, tá bom, a cirurgia, a recomendação é cirúrgica, porque realmente a minha hérnia já estava bem comprometida, né?
Mas quanto tempo eu vou ficar fora? Porque quando você conversa, é aquela velha história que sempre falam, né? Não sei se o doutor comunga, como uma vez eu fiz uma entrevista com um mastologista, que ele falou assim que o pior inimigo do médico é o vizinho. Porque quando você conversa com o vizinho fala assim, não vai fazer cirurgia não. A vizinha fala, nossa, mas você pode ficar aleijada. Mas, gente, a gente pode tudo. Inclusive eu posso sair aqui, bater o carro e ficar aleijada. Né? Infelizmente, a gente tem um destino já traçado. Mas as pessoas nos amedrontam. Falam assim, nossa, mas você vai fazer isso, aquilo, outro. Ah, você vai ficar um mês sem fazer nada. Você já morre. Você já infarta assim, nossa, mas eu não vou ficar sem fazer nada, não consigo. Então, tem muitos mitos e verdades na cirurgia. Hoje, o que nós podemos dizer é que a abordagem do paciente com problema de coluna, ela sofreu ao longo dos últimos 20, 25 anos uma evolução impressionante. Nós, até alguns anos atrás, nós submetimos o paciente a tratamentos cirúrgicos com instrumentais maiores, né? O paciente era submetido a incisões grandes, técnicas cirúrgicas extremamente complexas, e o resultado era um pouco conflitante. Você via grupos de pacientes que apresentavam uma evolução favorável, grupos de pacientes que apresentavam uma evolução pouco favorável e grupos que apresentavam uma evolução desfavorável. As técnicas cirúrgicas foram se aperfeiçoando ao longo dos anos. Hoje nós temos materiais, né, dispositivos, né, que são inseridos na cirurgia de coluna, que trazem o retorno da anatomia, a restauração do espaço do disco, né, a descompressão da raiz que se encontra afetada pela hérnia de disco, pela doença degenerativa, materiais de excelente qualidade, que não trazem nenhuma complicação relacionada à rejeição, né, a uma pergunta, uma dúvida, eu vou fazer uma cirurgia de coluna e o material que vai ser colocado em mim vai me trazer limitações, complicações também, né? Do tipo de rejeição, eu corro o risco de perder essa cirurgia por conta da alergia ou de rejeição ao material. Essa possibilidade não existe. Hoje existem técnicas cirúrgicas que utilizam materiais em quantidades muito menores, que mantêm o máximo possível, né, a anatomia, a preservação da anatomia, do alinhamento da coluna, das curvaturas fisiológicas, o pós-operatório do paciente. As cirurgias são muito mais rápidas hoje, o paciente fica muito menos tempo internado, o pós-operatório do paciente é extremamente favorável, o paciente encontra muito menos limitação, ele retorna a fisioterapia, ao programa de reeducação de postura, muito mais cedo e retorna às suas atividades habituais com muito mais antecedência. Porque o doutor falou sobre essa questão da postura, é muito fácil você deslizar na postura. Eu, por exemplo, estou aqui, meio de ladinho já. Então você está conversando, de repente você já está caindo, né? A gente tem essa coisa, não tem aquela coisa da postura, não tem esse, no dia a dia, ai, estou sentada direito, né? A gente não tem isso. Então é isso que vai deteriorando também. Né? Sim, então você tem que reaprender, digamos assim. Eu falei assim, nossa, vou ter que reaprender a andar. Até porque eu estava ficando até meio torta. Porque com medo da dor, eu digamos que eu ficava do outro lado, né? Eu concentrava no outro lado, porque o medo da dor era muito grande. Então a gente tem que reaprender. Gente, o bate-papo é uma delícia, viu, doutor? Por mim, eu vou voltar outras vezes, viu? Será um prazer. Porque tem outras coisas também, né, ligadas a essa parte do nervo ciático. A gente acha que é só perna, não, mas tem os braços, né, o doutor, sim, ele andou, porque eu sempre pergunto quando eu venho aqui, ele andou me explicando algumas coisas, que eu falei assim, gente, aquele do nervo, qual que é do carpo, né, doutor? Síndrome do túnel do carpo. Síndrome do túnel do carpo, e tem da parte também da... As hérnias de disco cervicais, né? Bom, o doutor faz tempo, com todo respeito, viu, doutor? Faz tempo que eu tô paquerando o doutor para vir falar comigo. A gente ia falar de Parkinson. Sim. Eu falo até com todo respeito, porque a primeira vez que eu abordei o doutor, eu falei assim, vamos falar de Parkinson, que é uma coisa que eu quero muito falar. Né? Porque a gente fala muito de Alzheimer na questão da velhice, mas não fala muito de Parkinson. Né? Eu tenho assim, um carinho muito grande pelas pessoas que têm Parkinson. Então, é a primeira vez que eu falei com o doutor, vamos falar de Parkinson, né? Mas aí acabou não rolando o programa.
Porque é importante, né? Eu falo assim, de fazer o LED contigo não é fácil, né? Fazer televisão numa cidade pequena, numa região como nós temos, a gente encontra algumas dificuldades. Então, quando você encontra um doutor, que eu já falei isso pro doutor até, que ele se disponibiliza a falar, é muito importante. Aí a gente acaba abusando, por isso que eu já falei, doutor, que eu vou voltar outra vez. É sempre um prazer. Eu dou uma brincada porque não é fácil, tá? Digamos assim, que aconteceu comigo, eu, por ser uma pessoa pública, eu quero levar isso até as pessoas. Porque uma coisa é acontecer com a minha vizinha no bairro e fica ali limitado. Outra coisa é acontecer comigo e eu abrir isso. Para as pessoas poderem também, opa, eu senti isso, eu tô com esse problema também, quem que eu procuro? Agora você já sabe que pode procurar um neurocirurgião. Eu quero aproveitar nessa entrevista aqui, eu não estou legislando por causa própria, até porque eu já estou no caminho, graças a Deus, da cura do andar perfeito e sem limitações, porque eu com 7 dias depois de feita a cirurgia, eu já estava dirigindo, já estava no meu local de trabalho, então a forma que foi feita, a tecnologia que o doutor usou, junto com a sua equipe, vale lembrar, né, é muito avançada. Então, foi feita a incisão no meu abdômen e eu, depois de 7 dias, já aos poucos, claro, voltando a minha vida ao normal. Não tem essa coisa de, vai ficar um mês deitado, um mês parada, não. Então, eu quero aproveitar, eu quero agradecer o doutor Hugo Capelli, que conversa hoje com a gente aqui no LED Contigo, o doutor Alexandre, né, que trabalham junto, é uma equipe, o doutor Nuno e também o doutor Leonardo, que é anestesista, não foi isso? Sim. E o pessoal também da clínica, né, da clínica não lá do hospital. Quero agradecer as meninas, os meninos também, que eu não sei o nome de todo mundo, né, mas eu quero agradecer mais uma vez, né, já fiz uma live até falando sobre essa cirurgia, porque eu acho muito importante, não é porque eu sou da rádio, porque eu sou da televisão, que eu não sofro por certas coisas. Eu acho até que Deus me coloca essas coisas que é para eu poder passar para frente. Porque é muito importante, né? É importante que nós tenhamos olhar para nós também, porque o meu fui deixando uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, depois eu vejo. A gente tem tempo para tudo, mas não tem tempo pra gente. Por que eu vim no consultório? Que eu acho importante falar para você, olha, sai de casa, venha pro consultório. É pandemia? É. Máscara, a gente tá com a nossa máscara aqui, eu tô fazendo essa entrevista com o doutor sem máscara, mas porque a gente tá numa distância. Segura. Que é preconizada, Perfeito. né, seguro, para a gente poder falar, até para poder a dicção ficar melhor, para você entender. Tá bom? Quero agradecer mais uma vez, doutor. Eu sou grato. Né, por falar conosco de uma forma tão leve, né, que a gente acha, nossa, isso é fácil. Passo por isso fácil, né? Só tendo para saber, né? Quero agradecer aos internautas que participaram, né? Eu tenho outras pessoas também que participaram. Gente, muito obrigada. E conforme for chegando a demanda, eu vou passar para o doutor. E o doutor, de repente, ele vai respondendo, né? A gente vai se comunicando. Perfeitamente. É importante a gente desmistificar, né? A gente trazer para o público esses assuntos que são tão importantes, né? Tirar as dúvidas, que são muitas, para que a gente tenha, a gente trazer o máximo de informação possível, né? Para fazer com que a gente perca, né? O cidadão perca, o paciente perca aquela noção, aquele temor, né? De que eu hoje vou precisar de fazer um tratamento e eu tenho muito medo porque o meu médico indicou o tratamento cirúrgico e eu tenho receio de que complicações possam surgir, como é que vai ser a minha vida daqui para frente, como é que vai ser o meu futuro depois que eu fizer o tratamento, seja ele conservador ou tratamento cirúrgico. Houve essa possibilidade de se falar em cirurgia e não tem nada de mito, né? Assim, de mistério, né? O procedimento, quando ele é bem indicado, o procedimento quando o médico examina o seu paciente, quando o médico ele escuta o que o paciente tem para dizer, quando o médico solicita os exames que são necessariamente importantes, e quando o médico discute com o paciente, né, a estratégia de tratamento e traz o paciente para o centro da questão, né, o médico não deve se colocar, o profissional de saúde não deve se colocar como o centro, né? A pessoa mais importante em toda essa história é o paciente, é a doença que ele tem. Então, o que a gente precisa de fazer é trazer o paciente, transformar o nosso paciente num amigo, né? Dizer para ele que existem linhas de orientação, que nós estamos aqui para trazer para ele o melhor resultado, né? Nós sempre buscamos o melhor resultado. E é muito gratificante quando você vê, né? Mesmo que o tratamento não seja cirúrgico,
né? Sendo cirúrgico ou não cirúrgico, você vê o nosso paciente bem, né? Ele, doutor, eu melhorei bastante, né? Eu estou evoluindo de forma muito favorável, eu consegui colocar o exercício como uma rotina na minha vida, sim, eu consegui me alimentar, estou me alimentando melhor, estou reeducando a minha postura, doutor, isso, ainda que eu esteja fazendo isso, né? Isso não está sendo suficiente. Estou diminuindo os meus remédios, ou então, infelizmente, eu estou evoluindo de forma desfavorável. E aí, como é que é a cirurgia? Né? O senhor, a gente precisa de tirar esse medo do paciente, né? Trazer para ele questões assim de forma mais claras, né? Exatamente os benefícios da cirurgia, quando ela é muito bem indicada, a nossa expectativa de excelentes resultados, né? Isso é muito gratificante, é muito bom a gente fazer com que o paciente volte, né, à sua vida normal. O paciente parar de depender do uso de analgésicos, de anti-inflamatórios de forma contínua, ele entrar no programa de exercício, ele manter o controle do seu peso, o seu controle de postura. Isso para nós é o mais gratificante, é o que torna o nosso trabalho assim, um desafio diário. Isso é bom. Gente, isso se chama relacionamento. Não tenha vergonha de fazer perguntas para o seu médico e nem de relatar situações, né? Pai, mas se uma pergunta boba, para você pode ser boba, mas pode ser uma pergunta pertinente. Então não tenha vergonha e fale com o seu médico sempre. Isso é muito importante, tá bom? Outra coisa que o médico falou, o doutor Hugo Capelli falou sobre medicamento. Gente, medicamento faz mal para o organismo e para o bolso. Sim. Vale lembrar. Tá bom, gente? Muito obrigada, você que ficou até agora com a gente, mas não sai daí não, tá bom? Daqui a pouco eu volto direto dos nossos estúdios e eu vou bater um papo com o Padre Alessandro. Ele tá lá em São Sebastião, né? Agora na paróquia São Sebastião nós vamos falar sobre o resgate familiar, vamos trazer de volta a nossa família, os nossos valores, os nossos princípios. A gente começa falando com o pessoal da Igreja Católica, o Padre Alessandro fala com a gente, tá bom? Então eu volto daqui a pouquinho no próximo bloco do Lete Contigo, não saia daí. Bom, e no nosso Lete Contigo nós temos agora o quadro Resgate Familiar. Vamos tentar resgatar as famílias, né? Como diz a minha amiga Elaine Vassoler, né, psicóloga, ela falou assim que as famílias hoje são famílias, né? Cada um no seu celular, cada um no seu mundo, e assim são ilhas dentro do mesmo espaço que é uma casa, né? E tá complicado também. Aquela atenção que o pai e a mãe não dá dentro de casa, tem sempre um espertinho na rua que vai dar aquela atenção pro seu filho. Então a gente tem que resgatar a família, resgatar os filhos, resgatar os nossos valores, os nossos princípios que estão perdidos por aí no caminhar desse dia a dia que nós temos cada vez mais corrido, mais cheio de considerações para buscar, né, recursos financeiros, ou seja, é mais ter do que ser, essa é a verdade. Quando eu falo buscar recursos, a gente está correndo atrás de dinheiro e deixando o nosso ser, nosso espírito meio de lado. E para bater um papo com a gente sobre esse resgate familiar, vamos saber qual que é a posição da Igreja Católica, lembrando que no resgate familiar nós vamos falar com várias religiões, né? E nós começamos hoje com o Padre Alessandro, né, direto da paróquia de São Sebastião. Padre, muito obrigada por falar com a gente aqui do Lete Contigo. Falar sobre essa questão familiar, né? Tá tão difícil, não tá, padre? Ou é impressão minha? Oi, Lete, que alegria poder estar com você no Lete Contigo, seus projetos. Sou, assim, teu seguidor, né? Sou teu fã, sabe do meu carinho. Te acompanho na rádio e agora também participando com você. Gratidão. O São João Paulo II tem uma frase muito bonita que ele diz: o futuro da humanidade passa pela família. Não dá, né? A gente sabe que hoje muitas coisas estão sendo relativizadas, né? Uma indiferença muito grande, né? O Papa Francisco disse que além do vírus do Covid-19, a gente tem que tomar muito cuidado com outro vírus, que é o vírus da indiferença. Isso tudo a gente passa a aprender dentro de casa. Às vezes as pessoas falam, mas esse discurso já passou, não existe mais. Eu pergunto, né, a gente pode dizer que não existe mais determinadas experiências quando a gente passa a não acreditar mais nelas. Se uma pessoa ainda acredita, então isso ainda existe. Ou até mesmo eu não acreditando ou eu não vivendo, o valor ainda existe.
Então, a gente tem que estar muito atento e focado naquilo que possa ser o essencial na nossa vivência familiar. E não adianta, né? Eu acho que é um princípio muito necessário para o tempo de hoje, onde a gente achava que o óbvio não precisava mais ser dito, é como se a gente achasse que o ser humano não precisasse mais ser educado. E o ser humano ele precisa passar por todo o processo educativo. Educativo nas relações, precisa ser ensinado a como conviver, isso tudo, a experiência da fé, né? A fé também se educa. E talvez a gente tenha vivido um período onde as famílias sentiam essa responsabilidade dessa educação, né? Quando ia ter uma conversa de adulto, a criança tinha que sair. Hoje Então, parece padre, que a gente... desculpe até interromper o padre. Essa questão é muito interessante que o padre está falando sobre. Quando nós éramos mais jovens, pequenos, eu lembro que nós chegávamos perto, quando adultos estavam conversando, assim, ó, você conversa de adulto. Hoje as crianças estão muito à frente, né? Elas querem debater, elas querem argumentar e elas querem se intrometer. E eu vejo muito mais mães jovens, sendo mães cada vez mais jovens e pais também. Eu acho que não tem preparação para ser pai e mãe. Não que exista uma regra ou que exista um manual para ser pai e mãe e uma idade, mas eu acho que cada vez mais crianças estão tendo crianças e não sabem lidar com essa situação. Aí não consegue dar essa educação, digamos. Eu acho que a gente criou um extremo, né, de uma educação muito rígida, talvez muito autoritária, falando de um extremo, e hoje a gente está vivendo um outro efeito, que é justamente a gente não saber estabelecer o limite, né? Claro que isso é necessário que os pais também estejam em sintonia, ou se é uma mãe solo, né? Para não dizer, como disse o Papa, né? Mãe solteira não é estado civil, ser mãe não é estado civil, mas assim, até os que educam, ou só a mãe que educa, ou só o pai que educa, tem que amadurecer a responsabilidade de que o filho precisa ser educado. Muito me assusta talvez essa fragilidade desse processo educativo, até mesmo pedagógico, porque eu acho que tudo passa pela educação, não tem jeito, né? O ser humano não vai ser melhor se não passar por um processo educativo, nós não seremos pessoas melhores se não acreditarmos no poder transformador da educação, que começa em casa, né? Essa educação que a gente aprende no colo da mãe é a que vai permanecer na vida, né? No colo do pai, no carinho da família, no aconchego do lar, porque senão a gente não está preparado para viver no mundo. E quando você vê no supermercado, na rua, ou em algum outro ambiente, até mesmo na igreja, a mãe perguntando para a criança o que ela quer com 4, 5 anos, não que a criança não tenha liberdade, mas o parâmetro de saber o que é melhor para a criança naquele momento ainda é dos pais. Claro que a criança vai querer iogurte, salgadinho, todas essas coisas que a gente sabe que faz mal, e aí a gente fica sempre dando essa autoridade à criança, né? Então a gente tem pequenos imperadores dentro de casa, numa autoridade que foi dada a eles. E eu acho que enquanto não resgatar qual é o papel de cada um na família, a gente vai estar vivendo todos esses processos meio que fragmentados, né? Eu acho que também nós somos de uma época que acho que nós éramos mais oprimidos também. A gente não tinha muita escolha, né, quanto a algumas coisas. Até a grana era curta também, né? Então algumas coisas nós não podíamos ter. Então eu vejo que hoje pais e mães com a minha idade, eles querem suprir aquilo que eles não tiveram, dando demais, né? Mas esse dando demais é criando os imperadores que o padre acabou de falar, né? Que eles já crescem achando que eles podem tudo e não podem tudo. Tem que ter um limite. Mas olha, padre, hoje o que a Igreja Católica tem? Tem alguma pastoral para esse resgate familiar? Porque o padre lida com as famílias, a questão familiar ela vai muito mais do que pai e filho. Ela começa no casal. Eu sei que o padre acompanha vários casais que passam por problemas, né, de relacionamento, que dá um respaldo, não é isso, padre? Porque já começa aí, tem que ter um bom relacionamento para poder passar o melhor para o filho, né? A gente costuma dizer que um casal, antes de ser pai e mãe, eles são marido e mulher.
eles só conseguirão viver bem o papel de ser pai e mãe, vivendo bem o papel de marido e mulher, né? A capacidade do amor que eles têm ser expressão e reflexo daquilo que eles poderão viver com os seus filhos. A igreja, ela tem uma atuação e uma responsabilidade muito grande, né? Para a igreja, a família é um grande tesouro, então ela é capaz de fazer, oferecer o melhor possível. Então, nós temos desde movimentos de casais que vão trabalhar especificamente a espiritualidade do casal, o saber conviver, o conversar, né? Nós temos o movimento das equipes de Nossa Senhora, que em Caraguá e São Sebastião tem um movimento muito grande, onde o casal aprende a olhar para si mesmo e ter um itinerário de vida espiritual, né? Aí a igreja justamente vai ajudar a iluminar a vida conjugal a partir da meditação da palavra de Deus, a partir do dever de sentar-se, que é a capacidade do casal dialogar, mas nesse diálogo reconhecer que está na presença de Cristo. Então, muda um pouco a linguagem. Nós temos encontros de casais com Cristo, que é um serviço que a igreja presta aos casais e que depois eles poderão ser inseridos em outras atividades. Temos a pastoral familiar, que tenta acompanhar desde os jovens no namoro, né, na responsabilidade, porque hoje até o namoro vai perdendo a sua validade, né? Então a igreja tenta resgatar esses valores em termos de... Porque a gente sabe que precisa de um tempo para decidir antes de casar, né? Não é à toa que quer o processo... Eu pareço aquelas velhas, né? Nossa, mas antigamente, eu pareço aquelas velhas falando isso. Mas antigamente, gente, antes se namorava no portão, se namorava dentro do carro, tudo bem que hoje é mais perigoso. Mas se namorava no sofá. Hoje não se namora, já se enfia na casa do namorado, já se enfia na casa da namorada. Quando vê, é praticamente um casamento. Não se tem uma estrutura. Eu vejo isso, eu não sei, sabe? É complicado. Então, o casal ele precisa amadurecer, porque quando não se vive esse processo, para não falar da linguagem moral, religiosa, de dizer que estejam vivendo em pecado, naquilo que a igreja nos orienta, mas você vê que muitos casais acabam perdendo justamente a amizade, ou porque reduziu o relacionamento a um relacionamento só sexual. E aí o casal precisa ter um olhar diferenciado disso para não reduzir o relacionamento só a isso. Falei, aprendam a ser amigos, né? Aprenda a conhecer o que o outro gosta, quais os lugares que gostam de curtir, de passear. Quando tudo fica reduzido ao erótico, ao relacionamento sexual, se desgasta com muita facilidade, porque pulou etapas, né? Então, padre, isso daí dá até uma outra pauta, viu? Porque as pessoas acham muitas vezes que relacionamento é assim. Você não pode ser, por exemplo, amiga do seu namorado e ser amiga do seu marido. Você tem que ser simplesmente a mulher. Eu acho que isso daí, aí ao mesmo tempo, entra a questão do, que o padre falou do erotismo, mas entra a questão do amor. As pessoas acham que já vão entrar na vida do outro diretamente no coração. O amor é uma coisa que se constrói, não é uma coisa que chega. Esse negócio de amor à primeira vista é uma coisa muito lúdica. A gente cresce achando que realmente vai olhar para a pessoa e falar assim, nossa, encontrei o homem da minha vida, ou encontrei a mulher da minha vida. Mas não é assim, amor se constrói através de amizade. Eu acho que até pode acontecer como encantamento. Na filosofia grega, a definição de amor é definida em 3 palavras: eros, filia e ágape. Eu acho que é interessante a gente também saber como que a gente define a experiência do amor. Todo mundo fala, né? O amor até passou a ser sinônimo de relação sexual, né? Mas quando há a dimensão do amor erótica, e não é o pornográfico, é o erótico como atração. Né? Eu não vou ficar com uma pessoa que eu não sinta atração. Então, essa primeira etapa do amor, ela existe e ela precisa acontecer, tem que ter um desejo nisso tudo. Então, a filosofia grega, o grego, a palavra, ela divide o amor nesses 3 conceitos. Então, o casal, para essa dimensão, ele tem que ter esse senso do erótico, né? Que não é o pornográfico, é a questão daquilo do encantamento, nossa, foi amor à primeira vista, é a atração que eu sinto pela outra pessoa. Essa é a primeira dimensão do amor.
Tem a segunda dimensão, que é a filia, né? Que significa amizade, a capacidade de estabelecer um vínculo, a capacidade de você se sentir bem com aquela pessoa, de você viver, compartilhar valores. Então, a gente vai e vive essa dimensão, até chegarmos à dimensão do amor ágape, que aí é apresentado o modelo na experiência cristã do amor de Cristo, que foi capaz de dar a sua vida e amar até aqueles que não o amaram, né? Que é essa capacidade que a gente pode ver muito na dimensão da mãe, né? Tudo que a mãe é capaz de fazer por um filho, sacrifícios, e na relação também de marido e mulher, quando existe o amor verdadeiro. Então, acho que o casal precisa passar por essas 3 etapas até ser capaz de amar gratuitamente, sem esperar que o outro, né? Claro que numa relação marido e mulher você precisa da reciprocidade, senão alguma coisa está errado. Então, mas aí você vai doando, vai doando, vai doando. Relacionamento tem que ser mão de via dupla, né? Não de mão única. É complicado isso. Padre, olha, é uma delícia falar com o Padre Alessandro. Dá vontade de ficar o dia inteiro. A gente vai abre uma porta, já vai para outra e vem um assunto. Eu falo, olha, nós somos piores do que lavadeira de beira de rio. Vai conversando, é uma delícia, aquele bate-papo gostoso, padre, que eu quero, né, que os nossos telespectadores possam sentir essa coisa gostosa do conversar, do conhecimento, né, agora que nós acabamos de descobrir sobre essa questão grega dos 3 pilares do amor, que eu desconhecia, viu, padre? Particularmente eu desconhecia. Então é muito bom nós sabermos isso. E vamos marcar outro bate-papo, vai ter sempre o Resgate Familiar, se Deus quiser, no nosso programa. Nós estamos na temporada de verão, né? São 3 meses, vários programas nós vamos ter, e a gente vai discorrendo, porque falar em amor é falar em família, né? Sim, sim. Porque deveria ser o primeiro lugar que a gente faz a experiência profunda de amor, né? Você ser amado. Isso é a grande realização do ser humano. Ninguém experimenta a felicidade se não fizer essa experiência de ser capaz de amar e também de ser amado. Subentende-se respirar. A gente nasce amado numa família. Aí sim eu vou ser capaz de amar as outras pessoas, se abrir para outras experiências. E a igreja está sempre à disposição. A gente tem atendimento, tem acompanhamento de casal, tem a pastoral familiar que acompanha desde a preparação do matrimônio, no pós-matrimônio, nos casos delicados, difíceis, no atendimento às famílias carentes. É muito abrangente e a igreja sempre tem um zelo, um olhar muito atento àquilo que está ao nosso alcance, né? Daquilo que as comunidades podem colaborar. E hoje também casais que ajudam a orientar outros casais, né? Que já passaram por situações de crise, que estão em conflito. Então, casais que também dão orientação a outros casais. Acaba sendo também uma experiência muito fecunda. Verdade, padre. Infelizmente, o nosso tempo é curto, né? Vamos deixar para uma próxima conversa. A gente vai continuar falando sobre família, amor, né? Que é muito importante que as pessoas não chutem o balde, como dizem, né? Porque, igual eu sempre... Nós vemos nessas mensagens, assim, olha, o duro de quando se chuta o balde é que eu tenho que, depois, eu que vou ter que secar esse chão. Então, é melhor pensar bem, né? Porque se chutar o balde vai sobrar para você da mesma forma. Então é bom que nós tenhamos essa consciência, essa visão, que nós temos que fazer o melhor. Se isso significa respirar um pouco mais, né? Ser mais tolerante com o nosso próximo, procurar ajuda, como a Igreja Católica também dá esse suporte, ter alguém para te ouvir é muito importante. Padre, muito obrigada mais uma vez, meu querido. Ficamos para uma próxima, então, agora para a gente continuar essa conversa, tá bom? E a gente está tão próximo aí de celebrar, né, este tempo especial, então a gente costuma dizer que até Deus quis ter uma família quando ele escolhe José e Maria para nascer no seio de uma família. Então, é uma referência, a gente não pode perder isso de vista, é o que vai dar todo o aparato e amparo afetivo para a gente poder suportar as tribulações. E a gente também tem que estar muito atento, que nós estamos num tempo onde nós não estamos sabendo lidar com os fracassos, de tão protegidos que às vezes os filhos vêm, né? Como se a vida fosse só de sucesso, e a gente sabe que não é. Então, que a gente esteja atento, né, a prepararmos tudo que é a vida. E é claro, aquilo que a gente não aprendeu em casa, a gente vai ter que aprender na vida. E às vezes esse aprendizado da vida é muito mais sofrido. Mas que tenhamos fé,
que possamos lutar pelas nossas famílias, acreditar em dias melhores e estejam muito atentos, porque a pandemia está fazendo com que as pessoas desistam das coisas com mais facilidade. E é tempo de perseverança, é tempo de esperança e de voltar às origens daquilo que a gente acha mais bonito, daquilo que foi mais importante na nossa vida, para não desistirmos de nós mesmos, de nossas famílias e daquilo que verdadeiramente é importante em nossa história. Obrigado, muito feliz sempre estar com você. Deus abençoe muito e Amém. que a gente acredite que este novo ano traga muita coisa boa, porque a gente sabe, a gente não estava preparado para o ano de 2020, só que agora para o ano de 2021 a gente ainda não pode chegar tão imaturo e ingênuo. Então a gente tem que ir com tudo, com muita garra, com muita força e esperança no coração. Não permitam que ninguém lhes roube a esperança. Deus abençoe, Lete, todo carinho e minha bênção para vocês. Beijo no queixo, viu? Até a próxima. Muito obrigada.